Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudo dos livros dos Espíritos. E hoje o nosso tema é: qual a relação que o espírito que está desencarnado guarda com a vida que ele tinha aqui na Terra, com os trabalhos que ele executava, como que ele fica lá no plano espiritual em relação a essas questões. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com outras pessoas para também terem acesso a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, vamos lá ao nosso tema. O Kardec pergunta, né, para os espíritos qual a relação que os espíritos que estão lá no plano espiritual têm com as atividades que eles faziam aqui, né? Então, se você quiser saber quais são as perguntas a que se refere esse vídeo, lembrando que elas estão na descrição ali do vídeo, você pode saber quais são o número das perguntas e pesquisar lá no Livro dos Espíritos também, se quiser acompanhar no Livro dos Espíritos. Então, o Kardec pergunta isso para os espíritos, né? E os espíritos explicam que quando desencarnados, conforme o grau evolutivo, vai haver mais ou menos interesse pelas atividades aqui da Terra, né? Então, os espíritos mais evoluídos vão estar menos envolvidos com as atividades deles aqui, porque eles sabem que, por exemplo, se ele estava fazendo um trabalho de grande vulto, um trabalho importante, que se ele não pôde concluir esse trabalho, outros vão vir e concluir o trabalho dele, porque ele já tem uma noção, né, uma perspectiva de que tudo tem um planejamento que vem das esferas mais elevadas, que então, portanto, esse trabalho não vai ser descontinuado se ele for um trabalho para o progresso da humanidade, um trabalho para que as outras pessoas também possam evoluir. Então o espírito já guarda esse entendimento e vai procurar seguir a sua vida lá no plano espiritual. E também o Kardec pergunta, pô, mas se o espírito era um espírito muito feliz aqui na Terra, teve uma vida boa, quando ele desencarnar, ele vai ficar pesaroso em relação a isso, vai ficar triste por ter perdido essa vida. E aí o raciocínio é o mesmo, né? Se há um espírito evoluído, quando ele desencarnar, ele vai ter uma vida ainda melhor, uma vida ainda mais feliz do que a vida que ele tinha aqui na Terra. Eles falam, né, que vai ter uma vida 100 vezes mais feliz. A gente não imagina o que é uma vida lá no plano espiritual para um espírito que cumpriu a sua tarefa, a sua jornada aqui com êxito na Terra, né? Uma vida de felicidade, uma vida em que ele vai estar com outros espíritos que o amam e que ele ama. Então, uma vida muito mais completa do que a vida aqui da Terra, que é uma vida mais difícil, cheia de dificuldades, cheia de desafios. Então, portanto, esses espíritos vão dar pouca importância à vida que tiveram aqui na Terra, né? No sentido de ficar pesaroso, ficar triste com aquilo que eles perderam, porque eles vão ter algo muito mais interessante do outro lado. Uma outra pergunta que o Kardec faz em relação aos trabalhos, né, é em relação à arte e à literatura, aqueles que tinham também um grande trabalho na arte, na literatura, como que fica, se eles dão importância a esse trabalho que eles executaram aqui ou não. E aí os espíritos falam que é comum que esses espíritos que trabalharam na arte e na literatura, quando chegam lá, até condenem o trabalho que eles fizeram aqui, porque passam a ter uma perspectiva muito maior, né, do que é realmente a vida, do seu significado. Então percebe que muitas vezes o trabalho que foi feito aqui é insignificante em relação a esse todo, né? Então, da mesma forma, isso vai depender também do grau evolutivo desse espírito. Quanto mais evoluído, mais compreensão, mais entendimento e mais importância ele vai dar às questões que estão lá no plano espiritual, que são as verdadeiras questões, né? Porque a vida aqui da Terra é transitória, é passageira e a verdadeira vida está lá no plano espiritual. E esses espíritos acompanham então de longe o progresso das artes, das ciências, né? Auxiliando naquilo que lhes cabe, quando lhes cabe acompanhar esse progresso, porque na verdade é como um sábio acompanhando o desenvolvimento de uma criança, né? Quando eles estão lá no plano espiritual, tendo essa perspectiva, é muito diferente do que quando eles estão aqui na Terra. Então, lá no plano espiritual, eles vão auxiliando no progresso desses campos aqui na Terra, mas com um certo distanciamento, porque o que eles encontram lá, nesse sentido de arte, ciência, é muito mais profundo do que tem aqui na Terra. Então, eles só acompanham
para poder auxiliar naquilo que lhes cabe, no que é permitido pela providência divina, por Jesus, que é o governador da terra e que tem todo esse planejamento já feito em relação ao progresso permitido da terra, de acordo com o nosso mérito, o nosso merecimento e de acordo com aquilo que está planejado para a evolução da terra. Então, esses espíritos vão agir dentro desse planejamento, né? Então, conforme o espírito é mais ou menos evoluído, mais ou menos interesse ele vai ter pela vida aqui da Terra, né? Então, esse interesse, essa influência do espírito na vida aqui da Terra vai variar ao infinito, porque a evolução também varia ao infinito. Tem espíritos muito evoluídos, espíritos pouco evoluídos, né? Mas o que a gente consegue compreender do texto do Livro dos Espíritos é que conforme mais evoluído, menos ele vai estar ligado aqui na vida da Terra. Ele só vai influenciar naquilo que lhe é permitido para o progresso das pessoas aqui da Terra. Ao passo que aqueles espíritos com pouca evolução, espíritos inferiores, esses já é o contrário. Eles vão estar muito interessados pela vida da Terra. Por quê? Porque eles estão muito ligados aos gozos, aquilo que eles viveram aqui na Terra e vão querer continuar vivendo isso quando estiver no plano espiritual, porque é o que eles conhecem, eles ainda não têm uma elevação espiritual que permita compreender outras questões. Então eles vão estar mais envolvidos com as questões aqui da Terra. Então são esses espíritos, os espíritos inferiores, que estão mais presentes aqui na crosta terrestre, estão em maior número. Por quê? Porque são espíritos que estão ligados às questões aqui da Terra, porque eles sentem prazer naquilo que eles faziam quando estavam encarnados, e geralmente são questões ligadas aos vícios, aos prazeres materiais e etc. Então esses espíritos procuram continuar fazendo essas atividades através dos encarnados. Então, se uma pessoa está ligada a um vício, com certeza ela vai ter vários espíritos que estavam ligados ao vício enquanto estavam encarnados em volta dela, e assim por diante. Esses espíritos não conseguem ainda vislumbrar outras formas de prazer mais sublimes, mais elevadas, o prazer pelo amor, o prazer pela fraternidade, o prazer através da caridade. Então eles ficam muito atrelados aos prazeres materiais. E como eles estão no plano espiritual, eles não conseguem ter esse prazer. Então eles vão buscar esse prazer através dos encarnados. Esses espíritos, então, os inferiores, estão mais presentes nas nossas atividades do dia a dia. Então eles procuram influenciar no nosso trabalho, influenciar nas nossas relações com outras pessoas, nas nossas questões cotidianas. E aí vem a importância da nossa sintonia. Se os nossos pensamentos estiverem ligados àquilo que esses espíritos pretendem, né, em termos de prazer, de gozo, a gente vai ter mais desses espíritos, vai atrair mais esses espíritos para a nossa companhia, e isso vira um círculo vicioso. Por quê? Porque mais espíritos vão estar nos influenciando a buscar esse tipo de prazer, que é um prazer que nos desvia das questões da elevação espiritual, da questão do progresso espiritual, da questão do amor, da caridade, então atrasa o nosso progresso. Ao passo que se a gente sintonizar o nosso pensamento com essas questões de evolução espiritual, de amor, de caridade, de fraternidade, de progresso interior, então eu me preocupando com a minha melhoria, com a minha evolução espiritual, com aquilo que eu preciso melhorar para me tornar uma pessoa melhor. Se eu me sintonizar com isso, eu vou estar me sintonizando com os espíritos superiores, que são os espíritos que a gente falou no início do vídeo, que estão lá no plano espiritual envolvido com as questões elevadas, as questões do amor, e que se interessam com as questões da Terra para ajudar no progresso das pessoas, dos espíritos que estão aqui encarnados. Então, eles só vão se sintonizar com a gente se a gente estiver com esse pensamento de progresso, de evolução espiritual, da nossa evolução e das outras pessoas. Então, essa questão da sintonia é muito importante, porque quando um espírito desencarna, se ele tiver já esse entendimento, com o passar do tempo, ele vai se desvinculando das questões da Terra. Ele vai percebendo cada vez mais que a verdadeira vida está lá no plano espiritual. Então, para que a gente se sintonize com esses espíritos, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver
preocupado com as questões de progresso espiritual, de amor, de fraternidade. Ao passo que se a gente estiver sintonizado com as questões materiais, de gozo terreno, de prazeres mundanos, predominantemente, a gente vai se sintonizar com espíritos inferiores. Daí a importância da sintonia, para que a gente consiga estar sob influência de espíritos superiores e não de espíritos inferiores. Por hoje é isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para também ter acesso ao conhecimento do espiritismo, do progresso espiritual. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.